Oi, gente, eu sou a Caroline Amparo e esse é o podcast Fala Carolis, no qual eu converso com vocês um pouco sobre as vozes da minha cabeça, temas que eu trato em sessões de terapia e tudo que se passa nessa mente atribulada. E aí, gente, como é que vocês estão? Voltei. Eu sei que eu dei uma boa sumida sem nenhuma explicação para os meus poucos e queridos ouvintes, mas, gente, foi necessário fazer uma grande pausa porque eu estava em situação de barril, sem condições de gravar. E eu vou contar um pouco para vocês o que aconteceu nesse período e vai ser o tema desse episódio de hoje. Então, vamos lá. Bom, gente, como eu coloquei aí no título, o episódio de hoje é sobre saúde mental, coisa que eu não estava tendo nos últimos meses, né? Na verdade, todo mundo precisa cuidar da saúde mental, né? Mas pessoas que têm transtornos de ansiedade, depressão, precisam mais ainda. Então eu me ausentei para cuidar um pouco da minha saúde mental, que não estava legal. Eu passei por algumas situações complicadas no final do ano passado, no início desse ano, já comentei com vocês em outros episódios, né? E assim, eu achei que seria só uma fase difícil, de luto mesmo, que passaria. Eu até fiz um episódio falando para vocês sobre lidar com o luto, mas quando a gente faz tratamento para ansiedade, depressão, a gente sempre tem que prestar atenção no tempo que as coisas duram, né? Então eu comecei a analisar por quanto tempo eu estava com alguns sintomas depressivos e de ansiedade. E aí eu percebi que, na verdade, não era só uma fase de luto, era um retorno de episódios depressivos, de episódios de crise de ansiedade. E como eu estava me tratando apenas com a terapia, sem medicação, esses sintomas vieram mais forte, né? Então, quando eu falo sintomas, é quando eu comecei a perceber que minha casa estava ficando mais desorganizada, que eu estava me sentindo mais apática, que eu só queria trabalhar da cama. Eu não tinha vontade de fazer coisas mínimas, como, sei lá, pentear o cabelo, sabe? Tipo, arrumar o meu cabelo, passar uma maquiagem, sair de casa. É, eu não tinha vontade de interagir, socializar com os meus amigos. Então, eu comecei a perceber que tinha algo errado. Tudo que eu gostava de fazer, eu comecei a não ter vontade de fazer. E quando esse tipo de coisa começa a acontecer, a gente tem que ligar um alerta. E aí foi quando eu marquei um retorno com o psiquiatra. Só que eu não estava conseguindo um retorno imediato, então eu tive que esperar até semana passada, que foi quando eu fui na psiquiatra, expliquei tudo isso para ela, e aí ela entrou novamente com uma medicação. Gente, eu vou falar uma coisa aqui que eu não recomendo de jeito nenhum que vocês façam, tá? Quem faz tratamento de depressão ou ansiedade. No ano passado eu estava fazendo tratamento com medicação, só que foi um pouco antes de eu começar a trabalhar. Então, como eu não trabalhava fixo, eu pagava por fora as consultas. E a gente sabe, né? Acho que vocês sabem o quanto é caro consulta com psiquiatra particular. Então, eu tinha ido no psiquiatra em junho. Aí ele me deu uma receita para 3 meses. Eu comprei o remédio, tomei por 3 meses, que foi a venlafaxina na época. E aí eu fiquei bem com o remédio. Quando acabou as 3 caixas, eu não voltei, não fiz o retorno. Por questão financeira e também porque, como eu tava bem, eu achei que eu não precisava mais do remédio. E aí eu não fiz o desmame correto e, ok, eu até fiquei bem um tempo, mas aí foi só acontecer a situação do meu gato lá, da doença, passar por um término de relacionamento que as coisas vieram à tona, os sentimentos negativos. E aí eu achei que era normal eu ficar triste, até porque eu perdi o meu gato, eu terminei um namoro, é normal a gente ficar triste. Só que essa tristeza ela foi se prolongando e se acumulando com outras coisas. E aí eu parei de ser a pessoa funcional que eu costumava ser, de querer fazer as coisas que eu gostava. Então eu comecei a perceber, não, não é só tristeza, tem algo errado aí, né? E aí eu preferi me resguardar para viver esses sentimentos negativos até chegar a data da minha consulta, porque agora eu trabalho e tenho convênio,
Só que no convênio a gente sabe, né? Você marca a consulta no dia que o médico tem disponível. Então eu só consegui na semana passada voltar. E aí a gente já entrou com uma medicação, trocamos para desvenlafaxina. Por enquanto tá sendo positivo, eu já senti uma melhora. Eu vou sentir melhor mesmo daqui umas 2 semanas, eu acho. Mas eu já percebi uma melhoria no meu ânimo. Claro que eu tive alguns efeitos colaterais, isso é normal com antidepressivo, tive um pouco de insônia, dor de cabeça, náusea, mas eu acho que passar por tudo isso na adaptação, por mais que seja ruim, só de pensar que vai me ajudar a melhorar o meu ânimo e me ajudar a ter vontade de fazer as coisas de novo, já me tranquiliza um pouco mais, porque eu não estava me reconhecendo, sabe? Eu estava querendo só ficar quieta num casulo, sem interagir, e isso não faz parte de quem eu sou. Então, eu acho que é importante a gente deixar o nosso ego de lado e reconhecer quando a gente precisa de ajuda, sabe? E reconhecer quando a gente não tá bem. E eu precisei reconhecer que, cara, não era hora de eu parar o remédio. E aí eu voltei e conversei com a psiquiatra. Continuo fazendo também terapia com psicóloga e não vou parar, né? Eu sempre falo isso pra vocês. Eu trato a minha saúde mental desde 2020, desde a época da pandemia. Eu tive um burnout em um trabalho e aí eu busquei terapia. E desde então comecei a tratar todas as áreas da vida, porque não tem como ir para terapia cuidar de uma área só, né? Mas eu quis trazer esse tema de saúde mental, porque embora a gente fale muito mais hoje em dia do que antigamente, ainda tem pessoas que são resistentes ao tratamento, né, terapêutico e a conversar com o psicólogo. Ainda tem pessoas que acreditam que fazer terapia é coisa para maluco, para doido, né? As pessoas falam de forma pejorativa de fazer tratamento psicológico, porém não tem nada a ver, sabe, gente? Eu acho que todo mundo precisa cuidar da cabeça, assim como a gente cuida do corpo, né? E as questões de saúde mental são muito delicadas porque, como são doenças invisíveis, digamos assim, as pessoas às vezes não entendem o porquê você não tá bem, as pessoas tentam procurar outros motivos que não sejam os motivos reais para tentar fazer você entender o porquê que você tá triste. Então é muito comum você ouvir: ah, mas você tem tudo, você tem trabalho, você tem casa, você tem comida, você deveria ser grato, ser feliz. Só que, gente, não tem nada a ver com isso, né? Se fosse questão de falta de recurso financeiro ou falta de fé, que também falam muito, é falta de Deus, né? Se fosse isso, por que que a gente é, vê, por exemplo, casos como o do padre Marcelo Rossi, que é um homem espiritualizado, religioso e que teve depressão, padre Fábio de Mello, casos de pessoas que têm grana e que não tem nenhum tipo de empecilho financeiro na vida, como por exemplo o Whindersson Nunes, é um cara que tem grana e que a saúde mental dele, infelizmente, não tá legal, tipo, tá tendo que se cuidar. Infelizmente, gente, não tem a ver com ter ou não ter determinadas coisas, né? A depressão, por exemplo, é uma doença que faz com que exista um desequilíbrio químico no seu cérebro. Então, é, não tem a ver com, a falta de motivação, sabe? Você não tá se esforçando o suficiente, você tá sendo fraco, você tá com frescura, sabe? E é muito complicado explicar para quem nunca viveu e nunca sentiu isso, porque realmente é uma doença complexa de explicar, né? Falando muito sobre a depressão, que é algo que eu tenho, né? No meu caso ainda, o mais complexo eu tenho depressão e eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Então acaba que o transtorno e a depressão se misturam dependendo do período da minha vida. Então tem períodos que eu fico super bem em relação à depressão, eu tenho essa remissão, mas fico super ansiosa, né? E aí, para mim, é muito complexo lidar com essas duas questões, porque elas são meio que opostas, elas trazem sintomas opostos. Então, quando eu tô somente ansiosa, eu fico muito agitada, querendo mudar o mundo, querendo começar milhares de projetos, e aí na semana seguinte, se bate a depressão, eu não consigo nem sair da cama. Então, é muito difícil lidar com isso sem a medicação, sem a terapia. Então a gente precisa reconhecer quando não tá bem
e procurar ajuda, né? Procurar se cuidar, e é o que eu tenho feito. E analisando muito a minha vida, eu sempre tive questões com saúde mental, desde a minha adolescência. Sempre foi desafiador para mim, por muitas questões que eu vivi, questões familiares, eh, cargas e responsabilidades que eu tive que assumir na vida muito nova, tudo isso acabou um pouquinho com a minha saúde mental, sabe? E às vezes é difícil analisar e reconhecer isso, mas é preciso, sabe? Uma coisa que eu nunca falei publicamente e vou falar aqui nesse episódio é que, é, embora eu esteja mais fortemente cuidando agora da minha saúde mental, como eu disse, eu sempre tive questões de saúde mental. Na minha adolescência mesmo, eu desenvolvi a tricotilomania, não sei se vocês já ouviram falar, mas a tricotilomania é como se fosse um transtorno, tipo, obsessivo mesmo, que é uma compulsão por arrancar fios do corpo, né? Pode ser fio da sobrancelha, do cabelo, no meu caso sempre foi o cabelo, e não tem muito uma motivação para isso acontecer, mas em momentos que a pessoa pode estar entediada ou preocupada, né, com excesso de preocupação, ela acaba arrancando fios do corpo sem notar. E isso acontecia muito comigo, às vezes assistindo televisão, ou enfim, quando eu não tinha nada para fazer, entediada, eu ficava puxando alguns fios de cabelo e arrancava. E, gente, é uma coisa involuntária, a gente não faz porque quer, né? Tem pessoas que têm tricotilomania gravíssima. A minha, graças a Deus, assim, não é grave. Ela às vezes volta, às vezes eu me pego fazendo de novo e eu tenho que ficar me policiando, tentar manter minha mente ocupada com coisas, com leitura e tal, para não fazer isso. Mas hoje eu já consigo falar sobre isso sem sentir vergonha, porque eu tinha muita vergonha quando as pessoas viam falhas na minha cabeça, me perguntavam, eu disfarçava, falava que meu cabelo caiu por estresse, mas eu não tinha coragem de falar que era trico. Mas hoje, falando de saúde mental, eu acho importante abrir o jogo para vocês sobre isso. É, e isso acontece desde que eu tinha 15 anos, então, para vocês verem, né, as minhas questões com saúde mental não são de hoje, mas eu tenho cuidado e tenho me observado mais nesse sentido, sabe? Porque quando eu era mais nova, eu, querendo ou não, passei na psicóloga através dos meus pais, né? Os meus cuidadores que agendaram ali consultas e tal. E aí, depois de um tempo, eu parei de ir, simplesmente parei. Eu não tive alta, né, da psicóloga. E aí, agora, enquanto adulta, eu tô correndo atrás do prejuízo, né? Voltei a fazer terapia para correr atrás. Então, eu trouxe esse tema hoje para dizer para você que se você tá se sentindo assim, com apatia, falta de vontade de viver, falta de sentido nas coisas, saiba que isso não é normal, é, e que você tem que buscar ajuda de alguma forma, conversar com alguém e, se possível, ajuda profissional, porque às vezes a gente também quer se abrir para os amigos, para a família e na melhor das intenções, às vezes as pessoas falam coisas que não ajudam também, então a gente tem que tomar cuidado, né? Porque numa dessas, às vezes você tá se sentindo assim, aí você vai e escuta de alguém, isso aí é falta de Deus, vai na igreja que vai resolver, sabe? E não é isso que uma pessoa com a saúde mental prejudicada e abalada precisa ouvir, né? Então, eu te aconselho a buscar um profissional. Hoje a gente tem, através do SUS, é possível agendar, né? Aí algumas pessoas podem dar uma de Jojo Todinho aí e falar que o SUS não funciona. Depende, gente, né? Depende da região aí. Caso na sua cidade não funcione bem o SUS, você pode tentar aquelas consultas que tem um valor social mais em conta. Tem alguns sites que fazem isso aí, se você buscar no Google, consultas em valor simbólico, R$ 30, R$ 50. Ou até tem algumas faculdades, universidades que também fornecem consultas gratuitas com estudantes de psicologia, né, estagiários, pessoas que estão estudando a área. Então é muito melhor conversar com alguém que está se formando em psicologia do que conversar com qualquer pessoa que pode te falar coisas que vão mais atrapalhar do que ajudar a sua saúde mental, né? E acho que são esses conselhos que eu dou para quem estiver se sentindo um pouco assim, sabe? Com esses sintomas. A gente conhece, né, o nosso corpo, a gente se conhece,
A gente sabe quando tem algo errado acontecendo. E falando um pouco também sobre esse meu período fora aqui, né, do podcast, a depressão ela tem essa característica de fazer a gente deixar de ter vontade de fazer as coisas que a gente gosta. E uma das coisas que me ocorreu muito, assim, que me pegou foi isso, né? Perder a vontade de fazer tudo que eu gosto. Perder a vontade de fotografar, de ir pra ONG, de vir aqui gravar pra vocês. Então eu respeitei esse momento, sabendo que ele ia passar, e graças a Deus ele tá passando. Me acolhi, porque também às vezes, uma coisa que não ajuda quem tem depressão é se cobrar, né? Se cobrar de ter que fazer tudo. Eu tive dias que eu anotei, sei lá, 10 coisas no papel e fiz 2. Foi o que eu consegui fazer, sabe? E querendo ou não, na vida real, quem tem depressão ainda tem que trabalhar, ainda tem que estudar. Em alguns casos tem que cuidar dos filhos, né? Quem tem filhos e família. Então, tem dia que fazer o básico já é muito, sabe? Pra quem tá doente mentalmente, digamos assim. Então, assim, sei lá, se você tá num nível de depressão grave, às vezes tomar um banho e escovar o dente já é uma vitória, sabe? Passou uma moto, gente, não sei se deu pra ouvir, mas enfim. Então, no meu caso, conseguir trabalhar, né, não deixar o rendimento do meu trabalho cair, meu trabalho fixo, já estava sendo muito pra mim. Os dias que eu consegui ir na academia também já estava sendo uma vitória, né? Porque é isso, o importante é fazer um pouquinho, pelo menos, o que você conseguir. Se você colocou na lista 10 coisas hoje e não conseguiu fazer, mas você fez 2, se parabenize pelas 2 que você fez e tente fazer pelo menos 3 amanhã e vá aumentando aos poucos. E eu tenho certeza que quando você regular a sua medicação e também passar com o profissional, né, com psiquiatra, psicólogo e cuidando disso, aos poucos você vai conseguir fazer cada vez mais coisas, né? Isso aconteceu comigo. Eu fui tentando devagarzinho. Então, não, esse mês, mesmo sem vontade, eu vou me inscrever e vou pra ONG. Amanhã eu vou pra academia, nem que eu faça só 10 minutos de esteira, eu vou, sabe? Eu ia me colocando esses pequenos compromissos. Hoje eu vou ler 5 páginas desse livro, amanhã eu vou assistir uma aula do meu curso. E assim eu fui voltando pra ativa, sem me cansar muito, porque uma coisa que acontece quando a gente tá depressivo é que a gente quer poupar energia, né? O nosso cérebro tá no modo sobrevivência, então a gente acaba não querendo mesmo fazer muitas coisas, principalmente coisas que demandam muito da gente. Então, não se sinta preguiçoso ou fracassado porque você tá assim, tá? Principalmente se você tiver, né, com depressão, porque não é simples assim, né, voltar a ser funcional, tá? Mas não deixe de se cuidar, de buscar ajuda profissional, não interrompa o tratamento sozinho, né? Ficou a lição pra mim de não fazer desmame sozinha e incorretamente. Eu tenho sido rígida comigo nesse sentido mesmo, disciplinada, tomando meu remédio no horário, todo dia no mesmo horário e me comprometendo a cuidar da minha saúde mental. E bom, gente, é isso. Hoje eu não vou estender muito o episódio. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando aí do lado de vocês. Se vocês também passam por questões de saúde mental aí, se você tem ansiedade, ou você tem depressão ou qualquer outra doença crônica, e quiser comentar aí, deixar sua opinião, algum conselho que você daria também, além das coisas que eu falei aqui, fiquem à vontade, é sempre muito bom interagir com vocês. Eu agradeço todo mundo que me mandou mensagem nesse período para saber como eu estava, que perguntou do podcast. Eu sei que o ideal, quando a gente está num projeto como esse de um podcast, é ter constância, é postar semanalmente. E eu gostaria muito de ter conseguido fazer isso, mas assim, gente, a minha saúde para mim é o meu pilar, é o mais importante na minha vida, é cuidar da minha saúde, né? Tanto que esse ano eu foquei muito nisso. Uma das minhas metas foi de colocar que eu ia fazer vários exames e estou fazendo isso, tratando a minha saúde, não só a mental como a física. Tanto que eu fiz uma bateria de exames esse ano. Graças a Deus não deu alteração dos meus exames principais. Então, assim, eu tenho cuidado muito da minha saúde e eu tive que focar nela e por isso eu tive que deixar outros projetos de lado
mas eu espero conseguir manter a constância aqui agora que eu tô melhorando. E, enfim, em breve eu volto com mais conteúdo aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo episódio.